Olá, meus queridos e queridas estudantes da EJA. Como é que vocês estão? Eu estou de volta, retomando as nossas aulas dos gêneros textuais e de produção de texto. Vocês se lembram que foi que nós falamos na última aula? Nós falamos sobre crônica, não é verdade? E hoje nós vamos retomar, a continuação desse gênero que é muito legal. Eu particularmente gosto muito. Então vem comigo. Nós estamos falando aqui de crônica, é a nossa segunda aula, tá certo? Vamos relembrar. A crônica faz parte da tipologia narrativa. É um texto curto, às vezes bem curto mesmo. Retrata situações do dia a dia, pequenos acontecimentos, né? É um texto simples e muito comumente traz reflexão ou traz humor, ou pretende transmitir alguma emoção para o leitor. É um texto muito simples, muito leve, costuma ter personagem, mas não tem grandes pretensões, não precisa inventar grandes histórias, é só contar algo que realmente aconteceu, que inspira. O cronista é inspirado pelo dia a dia, pelas situações que vive no seu dia a dia. Você provavelmente é um cronista, aliás, você é um cronista, porque provavelmente todo dia você faz uma crônica oralmente, quando conta para alguém uma situação vivida no seu dia a dia. Os cronistas que ficam famosos e depois escrevem livros, eles devem ter começado como eu e como você fazemos crônica, só contando coisas. O cronista normalmente é um observador, então ele observa o que está acontecendo em volta. Um animal que passou por ele, tá? Às vezes uma situação no trânsito, uma situação que ele passa todos os dias e de repente ele para refletir sobre aquilo. Originalmente, historicamente, os cronistas escreviam para jornais, para revistas. É muito comum, assim, que a gente abrisse o jornal e tivesse lá uma seção de crônicas, em que muitas vezes era mesma pessoa que escrevia de coisas que eu observava. O Machado de Assis, que é talvez o escritor brasileiro mais importante de todos os tempos, começou escrevendo crônicas para jornais. Eu gosto muito, eu acho que é um texto leve, é um texto gostoso e é um texto que tem um poder de comunicação muito forte com a gente, porque é um texto simples, né? Facilita bastante. Então vamos continuando aqui, já que relembramos sobre a crônica. Nós vamos ler essa crônica e eu quero que você preste bastante atenção, relembrando o que nós falamos na última aula e percebendo nesse texto. Olha o título, No Mesmo Banco. É importante que o título já dê para a gente uma ideia do que inspirou a crônica, do que a crônica vai falar. Todo dia, às 6h05 da manhã, eu sento no mesmo banco do ônibus. É o segundo da direita, logo depois da roleta. Não sei se é mania ou só vontade de ter alguma coisa no lugar, já que o resto do dia vive mudando. Observa bem. Viu? Essa crônica começou de um jeito muito simples, como são as crônicas, contando algo da vida da pessoa do dia a dia. E é uma coisa muito simples. Onde é que essa pessoa se senta todos os dias quando vai para o trabalho? Então pega o ônibus e ele sempre se senta no mesmo lugar. E ele já colocou uma reflexão ali. Provavelmente por quê? Porque ele gosta de ter uma segurança de algo que não muda. Então todo dia ele senta no mesmo lugar. O restante do dia, muitas coisas acontecem que ele não tem controle. É um assunto difícil, complicado? Não, é muito simples. É a experiência da pessoa. E vê como o narrador vai falando, como se fosse uma pessoa conversando com um amigo. Eu estou te contando uma coisa simples da minha vida, sem grandes pretensões. Vamos continuar? Então nós temos aí um narrador personagem, né? Ele conta a história dele mesmo. O cobrador já me conhece. Não fala muito, só dá aquele aceno com a cabeça. Mas já é um tipo de bom dia. O cobrador aqui é mais uma personagem que aparece, né?
Tem uma moça que entra 2 pontos depois. Ela sempre está com o cabelo molhado e uma sacola no colo. Nunca olha para ninguém. Às vezes, dorme sentada. Já vi ela perder o ponto umas 2 vezes. Ninguém avisou. Na terceira, eu cutuquei o braço dela. Desde então, ela sempre me dá um obrigada baixinho, mesmo quando não dorme. A vida dentro do ônibus é silenciosa, mas cheia de histórias que ninguém conta. Tem gente que reza baixinho, outros que olham para o nada, alguns rindo com fone de ouvido. Parece pouco, mas é tudo. Quando o ônibus balança demais e a gente se segura nos ferros ao mesmo tempo, parece que todo mundo se conhece um pouco, mesmo sem dizer nada. Naquele banco da direita, todo dia eu vou para mais um dia de luta, mas por alguns minutos eu só observo, e isso também é viver. Olha que crônica bacana de uma coisa muito simples, que é o fato de pegar ônibus todos os dias para ir para o trabalho. E isso é significativo para essa pessoa. Quem é que nunca fez uma coisa todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito, e nunca parou para pensar a respeito? Você nunca parou para pensar? Então comece a pensar. Tem algo ali para ser dito, para ser observado. Talvez o jeito que você coloca o café na sua xícara, ou o lugar que você escolhe sentar, como é o caso dessa crônica que a gente acabou de ler, significa alguma coisa, entendeu? O que você escolhe comer, a sua relação com as pessoas, ou só a sua observação do mundo à sua volta, é possível transformar em uma crônica interessante, viu? Eu gostei muito dessa crônica, achei muito simples e é por isso que ela é bastante significativa. Então vem me seguindo aqui para continuarmos essa caminhada pelas crônicas. Então vocês viram aí, é uma situação real e é comum. Tá bem, pode ser que você não pegue ônibus, mas para quem já pegou, para quem pega ônibus todos os dias, é comum. Talvez comum na sua vida seja ir caminhando para o trabalho ou ir de bicicleta. São situações possíveis. A crônica tem um tom de conversa como uma lembrança, né? Ela não tem um conflito, ele só conta dessa observação, desse caminho até o ônibus em que as pessoas são desconhecidas e são conhecidas ao mesmo tempo, né? Tem a reflexão que ele faz, pode, dependendo da forma como você compreende, pode até ter um toque de humor, né? Tem algumas coisas que são bem interessantes, como o fato da moça dormir e perder do ponto, né? Passar do ponto e depois já tá lá na frente e as outras pessoas não avisarem. E aí alguém avisa, né? Quando ele toma a iniciativa de avisar para ela, ou acorda, né? Porque tá no seu ponto. Como é que ele sabia que era o ponto dela? Porque todo dia ele observava a situação. E isso meio que criou uma amizade bem leve ali, e ela sempre agradece a ele, né, baixinho, assim, é uma forma de ir criando relações, bem interessante, né? Muito bem, agora chegou o momento, nós falamos, né, nós temos trabalhado essa tipologia narrativa, que tem um narrador, que tem personagem, tem uma história que é contada, e hoje você vai produzir uma crônica e você vai escrever. Na última aula você só falou, hoje você vai escrever. Tá bom? Então vem conferir essa proposta. Qual é a proposta? Vocês vão escrever uma crônica narrativa que seja curta, tá? O que seria isso, gente? Uns 3 parágrafos, pelo menos. Com base em uma situação do seu cotidiano, do seu dia a dia. Você vai usar a linguagem simples, procurando, claro, escrever as palavras do jeito correto, né? Segundo a ortografia. Vocês vão usar um tom pessoal aí, esse olhar reflexivo, crítico, ou você pode até usar o bom humor. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer piada, de tirar uma onda? Então, usa isso para escrever. Eu vou sugerir alguns temas para você, só para facilitar, tá certo? Algo simples que me fez pensar. Então, pode ser que você tenha aí
alguma coisa muito simples e que te fez pensar, e você vai comentar o que foi essa coisa e comentar os seus pensamentos, contar pra gente aí. A segunda ideia, um dia comum, mas diferente. Um dia que seria comum, mas que as coisas saíram de um outro modo, que você teve experiências diferentes. Pode ser uma cena da minha rua. Lembra lá da história da dona Lúcia, né, da vizinha que observava a rua, mas pode ser uma outra cena. Algo, com certeza você já viu centenas de cenas interessantes na sua rua. É o momento de parar, pensar e escolher uma delas. Ou aí um acontecimento que ficou na memória. Esses são só temas sugeridos, vocês podem explorar outros com toda a liberdade, mas se faltar ideia, está aqui. Agora, eu vou colocar para vocês um passo a passo, muito simples, só para facilitar. Então, eu quero que vocês escrevam, não quero que vocês sofram nesse processo. Vamos fazer de um modo bem tranquilo, sem sofrimento, mesmo bem simples. Você vai ver, escrever não é difícil. Vai pela simplicidade, é como contar uma história, a gente faz isso o tempo todo, a gente se expressa oralmente o tempo todo. É só transmitir para a escrita, tá bom? Não se preocupa necessariamente com os erros, não. Deixa fluir as ideias, porque aí vai dar certo. Vem comigo. Você vai pensar em algo aí do seu dia a dia, né? Qual foi a ideia que te inspirou e que você quer escrever? Você conta como tudo começou ou começa do começo. Mostra o que aconteceu, tenta ir mostrando coisas que são relevantes, que podem ser importantes. Por exemplo, o narrador lá que conta sobre o lugar que ele senta, ele descreve pra gente exatamente, né, como que é a rotina dele, a hora que ele acorda, que ele pega o ônibus, onde é que ele senta. E aí, não esquece de colocar essa parte, né, o que você pensou, como você se sentiu ou se sente em relação a isso, que seria a reflexão. Você vai finalizar com isso, com essa ideia, com essa reflexão, procurando terminar de um jeito bem interessante. Eu quero que vocês escrevam pelo menos 3 parágrafos, tá bom? Curtos, não precisam ser longos. Parágrafos de quantas linhas? Gente, umas 4, fica legal. A linguagem simples, como se você estivesse contando para um amigo. E não precisa de palavras difíceis. Não se preocupem, usem palavras que você conhece. Não tem que ser difícil. É só contar essa história. É uma história simples? É uma história simples, é isso mesmo. Fica tranquilo que vai dar certo. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente vai trabalhar com um outro gênero ainda dentro da tipologia narrativa, tá bom? Até lá!